Olá, queridos amigos, que bom podermos dividir mais esse momento com vocês, com a Teologia do Corpo de São João Paulo II. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e é muito bom podermos estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus trouxe para a nossa vida através desse verdadeiro tesouro escondido da igreja, que é a Teologia do Corpo. Nós estamos no nosso caminho no primeiro ciclo, trabalhando 6 temas fundamentais da nossa criação, da criação do ser humano e do plano original de Deus para o amor humano, que São João Paulo II fala nesse primeiro ciclo, que é o ciclo do princípio. Nós, hoje, queremos trazer para vocês mais um desses conceitos que nos ajudam a entender, a partir das experiências do homem pré-histórico, ou seja, da pré-história teológica, como a humanidade era antes do pecado original, que justamente jogam uma luz, lançam uma luz para a gente poder esclarecer, entender melhor como é que a gente vive hoje, nós que somos o homem histórico, ou seja, nós que vivemos a realidade da história do pecado, mas também da salvação. Na catequese número 11, São João Paulo II vai falar sobre algo que ele até diz, olha, pode parecer até assim à primeira vista que é alguma coisa assim meio sem muita importância, mas a gente já falou isso aqui, na palavra de Deus nada é sem importância, tudo importa, que é a experiência da nudez original. O que significa e, afinal, qual é a importância do homem e a mulher estarem nus? Vejam só que bonito. Na catequese número 11, parágrafo 3, São João Paulo II escreve assim: a frase segundo a qual os primeiros seres humanos, o homem e a mulher, estavam nus e não tinham vergonha, descreve, sem dúvida, o estado de consciência de ambos e a sua recíproca experiência do corpo, isto é, a experiência por parte do homem da feminilidade que se revela na nudez do corpo e, reciprocamente, a experiência da masculinidade por parte da mulher. Afirmando que eles não tinham vergonha, o autor bíblico procura descrever essa recíproca experiência do corpo com a máxima precisão que lhe é possível. Ou seja, nessa frase tão simples, dizer que homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha, qual é o significado disso para nós? O que isso nos ensina? Que o fato de homem e mulher estarem nus e nem saberem o que é ter vergonha, revela que o corpo humano foi originalmente criado para expressar, para revelar a pessoa por inteiro. Quando a gente tem um grau de intimidade e de confiança muito grandes, a gente se expõe, a gente se revela. A gente não tem vergonha e nem fica querendo esconder algo que a gente acha que é feio, que é sujo, ou algo que a gente acha que o outro pode querer macular ou destruir ou manipular em nós. É como uma criança que se abandona e se joga inocentemente nos braços da sua mãe. Não existe pudor, não existe vergonha, ela se entrega totalmente por amor, porque confia. O homem e a mulher, no seu estado original, como Deus os criou, era como se eles fossem transparentes. Ao ver o corpo nu, eu via a pessoa e, mais do que isso, eu via o próprio Deus. Afinal de contas, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Vejam como o sentido, o ensinamento desse estado de nudez original pode ajudar um pouquinho a purificar, a gente fazer esse verdadeiro exercício de purificarmos o nosso olhar. Olhar para uma pessoa e vermos efetivamente uma pessoa. Quando o Papa São João Paulo II fala em nudez, uma das linhas que ele traz para que a gente possa compreender também quando ele fala de nudez e nudez original nesse caso, é a realidade
onde não haja nada que impeça de que você veja aquilo que teoricamente está nu na sua integralidade. Então, essa é uma das vertentes que o Papa São João Paulo II nos quer ensinar e dizer, inclusive, que era dos relatos do Gênesis, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não tinha por que ter vergonha. Eles conseguiam olhar um para o outro e entenderem-se e compreenderem-se integralmente, sem nada. É como, por exemplo, eu olho para a minha mão, eu olho para a mão da Tatiana, eu não sinto vergonha em olhar para a mão da Tatiana, né? Ela não precisa esconder a sua mão para que ela se proteja de mim, porque eu vou olhar para a sua mão com um olhar, né, pecaminoso, com luxúria. Lembremos que o pecado não existia, não fazia parte ainda dessa realidade. Só que prestem bem atenção exatamente onde, em que parte do corpo do homem e da mulher foi a parte que precisou ser protegida, vamos dizer assim, que precisou ser, até de certa forma, escondida para que a outra pessoa, quando olhasse, não desejasse, não transformasse num objeto de prazer, não mudasse a natureza de pessoa para uma natureza de usufruto, de poder se aproveitar daquela pessoa. Então, foi justamente a parte no que diz respeito à nossa sexualidade, à nossa masculinidade, à nossa feminilidade. Exatamente aquilo que caracteriza quem nós somos. Então, não foi à toa, não foi coincidência ou um acaso do destino, que foi justamente na realidade ligada à nossa masculinidade e à nossa feminilidade que foi a que precisou ser protegida. E essa proteção nós chamamos de pudor. No livro Amor e Responsabilidade, o Papa São João Paulo II fala muito sobre o pudor, e ele ainda diz o seguinte: o pudor não é original. Porque a gente pode achar que, em havendo a nudez original, o pudor também fosse original. O pudor não é original porque não era necessário ter pudor, porque eles não tinham maldade ao olharem um para o outro, mesmo que o outro estivesse completamente nu, completamente despido de qualquer tipo de proteção. Então, na própria passagem, o Papa São João Paulo II chama a atenção para isso. Ele diz: eles não tinham vergonha, eles estavam nus, olhavam-se e não tinham vergonha. Ou seja, não foi algo que se deteriorou neles e passou a ser vergonha. A vergonha foi algo de fora que veio e entrou na realidade do homem, na sua sexualidade, na realidade da mulher, na sua sexualidade, e deturpou a beleza da nudez original. Então é interessante a gente perceber essa realidade onde nada da vergonha foi modificado dentro do que já existia, mas foi algo adquirido que veio de fora, que veio para modificar, que veio para destruir, que veio para diminuir. Essa é a grande realidade, no sentido de que ela diminui. E aí o Papa São João Paulo II fala, quando fala do pudor, não é o tema do nosso encontro de hoje, da nossa meditação de hoje, mas a partir do pudor, a gente entra na moral, porque o pudor tem relação direta à moral. E o que é moral? Moral vem de moros, é a forma como eu me comporto, é o meu ser e estar dentro de uma realidade comportamental de relação com o outro. E eu escolho a moral que eu quero. E se eu escolho a moral segundo aquilo que Deus me mostra, a moral que deve ser feita, ela vai fazer parte do meu comportamento. Tanto que nós dizemos que vivemos segundo a moral cristã, porque a moral cristã tem um ordenamento, tem um direcionamento para que a gente viva. E o Papa São João Paulo II chama a atenção para nós numa coisa muito importante que ele chama de contingência da moral. O que é essa contingência da moral? De novo, a gente, como sempre, indo no significado das palavras, contingência vem de conter, né? Então, eu saber que em determinadas situações, para que eu viva aquela moral, eu preciso conter alguma coisa, eu preciso me contingenciar em alguma coisa para que aquela moral possa ser vivida. Então, às vezes,
eu vou deixar de fazer uma coisa que eu tinha vontade de fazer para fazer uma que eu não tenho vontade, justamente para eu preservar essa moral, para eu preservar esse valor que a moral me dá através de um pudor daquilo que eu olho e sei, o que é importante, o que não é importante, e o que precisa e o que não precisa ser protegido na sexualidade, tanto masculina quanto feminina. E é interessante porque depois, mais à frente, quando a gente estiver no segundo ciclo, que já trabalha justamente a questão do pecado e da redenção do coração, São João Paulo II vai voltar a esse tema de pudor, de vergonha, mas aqui ele já trata, até porque não tem como, né? Não tem como a gente não fazer esse paralelo, porque a realidade que a gente vive hoje não é mais a realidade da nudez original. Na catequese ainda, a número 11, São João Paulo II fala, já citando Gênesis 3, né? Então, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. O advérbio então indica um novo momento, uma nova situação consequentes à ruptura da primeira aliança. Então a gente já vê que aí esse então diz muito, ele diz, olha, daí para frente, né? Ou seja, ele já mostra esse estado dessa mudança. É quase como se fosse aquele mais. Não, tá tudo certo, mas, né? Sempre tem que ter alguma coisinha para... Então esse então é esse mais, né? Eles estavam lá, viviam, só que então é uma mudança realmente de direção, né? Vinha num sentido e vai para o outro. E aí, na catequese número 12, o Papa São João Paulo II vem falar, até porque a sua herança filosófica também é essa, da questão personalista, né? O título dessa catequese é a plenitude personalística da inocência original. Então ele vem trabalhar como justamente antes, nesse estado de inocência, em que homens e mulheres estavam nus e não existia pecado, não existia luxúria, não existia cobiça, querer usar o outro, eles viviam essa plenitude personalística. Uma vez eu escutei uma comparação que eu achei muito bonita. É como se o corpo do homem e da mulher fossem um vitral que deixasse passar a luz do sol, que é a luz que vem de Deus, o amor de Deus. Então tudo era transparente, tudo era para ser visto. Não havia que se proteger nada com a vergonha, com o pudor, enfim, né? E nós, infelizmente, perdemos essa característica pelo pecado. Então, seus olhos se abriram e aí nós vivemos hoje a realidade do pecado. E São João Paulo II ele vai falar a vergonha, e depois a gente vai até aprofundar um pouquinho mais nisso, a vergonha não tem só um significado negativo e um significado ruim. Foi ruim porque ela decorreu do pecado. Mas, ao mesmo tempo, ela é, vamos dizer assim, uma consequência boa, entre aspas, porque ela nos leva a justamente protegermos a sacralidade do corpo humano. Lembremos que o corpo humano é um sacramento, ele revela Deus, ele revela o amor de Deus numa realidade assim tão sensível, tão palpável como é o corpo humano, a experiência humana, os relacionamentos humanos. Então, que a gente saiba encarar a vergonha não como um sinônimo de trauma, de sexualidade reprimida, de uma pessoa recalcada, amargurada, de algo que é uma panela de pressão que me constrange, que me tira a liberdade, não. Mas que a gente saiba ver que apesar da vergonha ter vindo num momento difícil, num momento ruim, num ponto de virada decisivo na história da humanidade, em que a maldade entrou no mundo, mas que a gente saiba perceber também que existe um aspecto positivo na vergonha que justamente tenta proteger esse dom de Deus, o dom da criação, que é a feminilidade
e a masculinidade. E é interessante a gente ver, porque quando a gente fala em vergonha, a gente tem a tendência a associar a vergonha a algo externo a nós. Como nós estamos falando da nudez original, a gente, ao falar em vergonha, pode associar apenas no que diz respeito à vergonha do corpo. Eles viram que estavam nus e fizeram, teceram folhas e se cobriram. Só que não se esqueçam, nós não somos uma realidade onde o corpo e a alma estão separados. Nós somos uma realidade onde corpo e alma formam uma unidade. Então a vergonha, da mesma forma que ela atuou e atua sobre a parte externa, ela também atua na minha parte interna, no meu entendimento. Porque ele atua, como eu falei, na minha unidade de corpo e de alma. E a gente consegue perceber isso muito claramente. Às vezes uma pessoa, do nada, fica vermelha, fica ruborizada. Ela não está nua, não está sendo exposta. Não tá fazendo nada. Mas por quê? É alguma vergonha, é algo que ela está sentindo internamente, mas que também é perceptível, né? Então, a vergonha, ela tem essa capacidade, vamos dizer assim, de vir de fora. Que lembre que a gente falou que não foi algo que se deteriorou internamente, mas foi algo que veio de fora e mudou essa nossa visão. E você olha para a pessoa, às vezes a pessoa está lá quietinha no canto dela, talvez meditando, pensando em coisas que não deveria estar pensando, e o rosto fica vermelho. Por quê, né? Demonstra essa ligação direta do corpo que reflete, do corpo que faz com que você deixe de ver aquilo que efetivamente poderia ser visto. Esse lado positivo e esse lado negativo que a Tatiana falou da vergonha se aplica da mesma forma, e o Papa São João Paulo II traz muito isso para a gente, ao pudor. O pudor tem esses dois lados, né? A gente falou ainda há pouco sobre o pudor. O pudor tem esse lado negativo de defesa. Então eu preciso proteger, né? Para que até eu não sinta vergonha daquilo, do corpo, ou daquela atitude, ou daquele pensamento. E o lado positivo é poder fazer com que o pudor, ao proteger algo, aquele algo seja mantido intacto, seja mantido íntegro. Então o pudor também tem esses dois aspectos. Essa visão inicialmente negativa, mas com o objetivo de, olha, não chega perto não coloca a mão aqui não, porque aqui está protegido. Mas ao mesmo tempo revelar e deixar íntegro aquilo que está sendo protegido. Seguindo a nossa sequência dos 6 pontos, dos 6 conceitos básicos que São João Paulo II fala, no primeiro ciclo, recapitulando, nós já comentamos sobre a inocência original, sobre a solidão original, sobre a unidade original e hoje falamos um pouquinho sobre a nudez original. Então fica com a gente porque no nosso próximo episódio a gente vai tratar um próximo conceito que é muito importante e fundamental para nós nos entendermos enquanto mulher, enquanto homem. Então não perde, porque o próximo episódio vai estar muito bom. É Seed by Seed, uma sementinha de teologia do corpo a cada semana. Até lá!